É sempre legal a gente saber da onde vocês estão assistindo, a gente saber até onde a gente está chegando, né? A gente está passando informação toda semana tem aula nova, toda semana tem aula legal. A gente vai continuar essas lives aí direto, tá? Então toda semana você pode vir aqui no canal às 19h30, a gente vai estar ao vivo falando sobre alguma coisa interessante relacionada ao profissional farmacêutico. E eu fico muito feliz por vocês estarem aí com a gente, olha. A Aline é lá de Fortaleza, beleza, olha que legal, lá de Fortaleza, está aqui junto com a gente. E a gente vai direto ao ponto, a gente não fica enrolando não. Eu estou conversando com vocês para deixar o pessoal entrar e a gente vai começar a já explicar sobre a questão da cefaleia. E quem ficar comigo até o final, toda vez a gente tem aí, olha, Barbosa Ferraz do Paraná, Ijuí, farmacêutica Carolina Rossi, valeu Carolina, obrigado, tá? Barbosa Ferraz, o Eric também lá, Vanderlei, o Vanderlei está aqui assistindo também toda semana, de Diadema, em São Paulo. Legal que a gente está em todos os lugares aí do Brasil praticamente, todo mundo participando aqui junto com a gente. E claro que o interesse nosso é trazer informação legal, informação relevante que vocês vão utilizar no dia a dia, tá? Quem está na linha de frente, quem está atendendo o paciente, quem está auxiliando os seus pacientes, são vocês que estão muitas vezes na linha de frente, auxiliando esse paciente a resolver os problemas de saúde dele. E a gente precisa que esse auxílio seja o mais técnico possível. Eu sempre me baseio muito pela técnica e pelo conhecimento científico. Eu acho que a gente precisa caminhar por esse percurso, né? O farmacêutico ele tem que ser visto como um profissional da saúde que tem um conhecimento técnico fantástico e que ele pode transferir esse conhecimento técnico para a população, auxiliando ela na melhora da sua condição. E uma coisa legal que a gente sempre fala é o seguinte, tá? É que o farmacêutico, nesse caso, ele vai cada vez ganhando mais responsabilidades, mas ele também vai ganhando mais reconhecimento, né? Você vai se tornar um profissional que tem um perfil, muitas vezes, de ser um profissional com atendimento clínico, que vai ser reconhecido pela população que você vai atender, e também, principalmente, você vai ganhar reconhecimento profissional, as outras pessoas vão olhar você de forma diferente, principalmente quando você mostra conhecimento técnico, tá? E claro que isso vai te ajudar a crescer de diversas formas, inclusive na questão salarial, né? Porque não tem como você ter um profissional dentro do estabelecimento de uma farmácia que não tenha conhecimento técnico, que não tenha habilidades e a pessoa querer receber um salário maravilhoso, lindo, porque não vai acontecer. A gente tem que realmente buscar o nosso conhecimento, trabalhar diretamente com o paciente vai trazer o benefício para você e esse benefício vai trazer em retorno, talvez, em benefício financeiro, em reconhecimento profissional, então a gente vai avançar muito nesse processo, tá? Com certeza isso vai dar certo. E eu vou explicar um pouco mais disso lá também no Instagram, sobre o consultório farmacêutico. Eu quero falar um pouco com vocês depois. Eu estou aqui colocando aqui algumas informações, né? Mas eu quero falar sobre o consultório farmacêutico na quinta-feira. Quem está lá no meu Instagram vai poder assistir a minha aula lá, falando um pouco sobre o consultório. O pessoal pergunta, professor, isso funciona? A pessoa consegue ganhar dinheiro? Ela consegue realmente ficar... tem gente prometendo aí ganhar muito dinheiro, né, no consultório. Será que isso dá certo? Será que isso é legal? Dá certo? Então, a gente vai explicar diretamente isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o consultório. E eu quero que vocês, na quinta-feira, vão lá comigo às 19h30, para a gente estar lá no Instagram explicando diretamente sobre isso, tá? Então vamos lá, a gente vai continuar aí, tem muita informação legal para passar para vocês. Como eu falei, o convite no final, quem ficar comigo até o final, ele vai receber um benefício aí e vai receber um convite também para um outro evento que vai ser muito especial, que vai ser diferente de tudo que a gente está fazendo hoje, que vai acontecer futuramente, tá? Daqui a alguns dias. Então o convite já está feito para que vocês fiquem com a gente até o final, tá? Vou conectar novamente aqui para a gente poder olhar quem está comentando alguma coisa, quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, tá? Manda para a gente aqui e eu estou acompanhando vocês no computador aqui do lado, por isso que eu estou olhando dos dois lados aqui, tá? Não é estranho não, mas é porque a gente está acompanhando dos dois lados as informações aqui para que vocês possam
receber mais informações, beleza? Tá? Olha, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia, beleza, Jundiaí, São Paulo, aqui, olha, tem a Denise, a Jusilene, a Pati, o Edmar, nosso companheiro Edmar aí, a batalha como farmacêutico, e eu quero fazer esse convite para vocês, reforçando duas coisas. Hoje a gente vai começar a aula falando sobre cefaleia, vamos explicar o passo a passo do processo de atendimento clínico e também um convite depois para vocês na quinta-feira estarem lá no Instagram, 19h30, para a gente falar um pouco sobre consultório. Eu vou explicar um pouco sobre esse processo, vou colocar minha visão sobre relação ao atendimento clínico, ao consultório farmacêutico, o que você precisa ter para que ele funcione sem precisar de um investimento incrível, grande, nada disso. A gente vai mostrar assim, uma coisa bem pé no chão, bem real, que vai ajudar vocês aí a pensarem nessas possibilidades. Vamos para a aula, vamos lá. Não gosto de ficar explicando muita coisa, eu quero que vocês fiquem até o final para eu poder passar uma última informação para vocês. Então quem ficar até o final vai receber uma outra informação e um conteúdo extra aí que a gente vai mandar para vocês também sobre o que a gente está discutindo hoje aqui. Então vamos falar sobre cefaleia. Tá? Quem for chegando aí pode mandar aqui no nosso no chat aqui, pode mandando informações, perguntas também, que a gente vai tentando responder para vocês, tá? Ó, o Ricardo tá aí, a Márcia tá com a gente também, acho que a Márcia estava semana passada, né, Márcia? Salvador. Então vamos falar sobre cefaleia. Primeiro é o seguinte, cefaleia é o sinônimo de dor de cabeça, tá? Então ela engloba uma série de situações clínicas onde o paciente tem dor de cabeça. Ele pode ter dor de cabeça por vários motivos diferentes. A gente fala de cefaleia primária, que a doença principal é a dor de cabeça, e a gente pode chamar de cefaleia secundária quando o paciente, por exemplo, tem uma sinusite que gera uma dor de cabeça, ou quando ele tem uma dor, né, no dente, na raiz do dente, por alguma infecção, que gera uma dor de cabeça. Então, essa situação clínica de dor de cabeça, ela é uma das coisas mais comuns que você vai encontrar na farmácia. Acho que, de certa forma, todo farmacêutico, em algum momento, ele vai deparar com um paciente que vai reclamar com dor de cabeça, vai chegar lá e reclamar que ele está com um quadro de cefaleia. Então, foi uma sugestão da live da semana passada e eu trouxe para vocês para a gente poder explicar sobre a questão da cefaleia. Nós vamos se basear hoje na cefaleia primária, tá? A cefaleia primária, ela tem uma característica de ter como doença de base a dor de cabeça, a cefaleia. Então eu não vou explicar sobre sinusite, dor de dente, que leva a dor de cabeça também. Por quê? Porque são cefaleias secundárias. O paciente pode ter um trauma, eu vou falar disso também, mas assim, nós não vamos entrar nessas informações. Eu vou me basear na cefaleia primária, que é o ponto-chave para a gente explicar o passo a passo aqui hoje, beleza? Piracicaba, Maísa. Valeu, Maísa, obrigado por estar aqui. E a gente vai explicar sobre enxaqueca, cefaleia tensional, que é uma coisa que acontece muito, dor de cabeça relacionada a outras tensões musculares, cefaleia em salva, tá? E eu vou dar uma pincelada sobre cefaleia secundária no caso da sinusite, para já alguns exemplos para vocês. E claro, vamos explicar como é que funciona esse processo. Eu queria só reforçar um ponto-chave aqui, logo de cara no início da nossa história. Dor de cabeça é sempre importante, tá? É sempre uma coisa que é perigosa. Então, quando o paciente fala para você, olha, legal, tem gente que não é da farmacêutica, mas está aqui junto com a gente, né? A Rita. Beleza, Rita, sem problema. Espero que você acompanhe, tiver dúvida, manda pra gente aqui. Primeiro, dor de cabeça é sempre perigoso, tá? Não achem que a dor de cabeça é uma coisa simples, né? Ah, porque é só uma dorzinha de cabeça, pronto, vou dar um analgésico, um paracetamol, uma neosaldina, alguma coisa desse tipo, a dipirona vai resolver o problema, porque ela pode esconder situações clínicas extremamente graves. Eu vou colocar não quero assustar, mas eu vou começar por uma situação clínica especial. Há um tempo atrás eu tive um contato com o pai de uma pessoa, numa outra situação pessoal, e eu vi um relato, né? Eu trabalhava em farmácia, eu vi um relato de uma situação clínica muito complexa e muito grave, né? O filho dele faleceu. Esse senhor, ele estava vendendo um carro, eu estava conversando com ele sobre isso, negociando alguma coisa, e ele me contou a história da situação clínica. E o filho começou com uma dor de cabeça. 2 semanas, na verdade começou assim, na segunda, terça-feira, passou aquela semana com a dor de cabeça mais leve, foi piorando um pouquinho depois. Na outra semana, na segunda e terça-feira, ele piorou um pouco mais.
E nesse intervalo, desse período aí de 7, 8 dias, não deu 2 semanas completas, deu uns 9 dias no máximo, não lembro exatamente agora o tempo, ele foi consultado 3 vezes, ele foi atendido 3 vezes, tá? Por 3 profissionais médicos que atenderam o rapaz no pronto-socorro. Em todas as situações, na primeira situação foi relatado que ele estava com estresse, nervoso por causa da escola, não sei o quê. A segunda situação, a pessoa pensou num problema de vista, alguma alteração desse tipo. E na terceira situação também não se buscou uma causa específica, né? Se tratou como uma situação clínica não muito grave, uma situação relativamente tranquila. A história é ruim porque no final o paciente faleceu. O rapaz tinha 16 anos, ele estava na escola e no recreio da escola ele caiu e não conseguiu sobreviver. Ele tinha uma lesão, um rompimento de um pequeno vaso no sistema nervoso central. Esse rompimento trouxe essas alterações, tá? Boa noite, Karen, lá de Porto Velho, tá? Um abraço para vocês aí, Rondônia. Valeu por estar aqui com a gente. E Salvador também, tá? A Eliana entrou agora. Finalizando a história, ele acabou falecendo por causa dessa situação clínica de rompimento de um vaso pequeno que foi extravasando sangue ao longo do tempo, causou os problemas e a sensação que ele tinha de dor de cabeça. E, infelizmente, faltou uma investigação mais profunda para conseguir fazer o diagnóstico precoce que poderia ter salvo a vida desse paciente. Por isso que eu quero reforçar que cefaleia não é uma coisa tão simples como a gente imagina. É importantíssimo a gente tratar com uma situação clínica. Claro que no 99% dos casos não vai ser uma situação dessa que eu estou relatando para vocês. Mas é importante a gente ter respeito com uma situação que pode ser um quadro clínico mais severo, tá? Então, já começamos aqui a pensar na situação, ficar meio esperto para caso acontecer alguma dessa, né? Você precisa ficar atento. Vamos lá, sempre perigoso a cefaleia, mas eu vou explicar o que são os quadros clínicos mais comuns quando a gente fala de cefaleia. Vou colocar localização, característica, comportamento do paciente, duração e sintomas associados. Vou começar por uma cefaleia que talvez seja mais falada, mais comentada de todas elas, que é o quadro clínico de enxaqueca, tá? A enxaqueca, ela tem uma característica clínica onde o paciente vai apresentar um histórico dela. Normalmente o paciente não vai chegar até você na farmácia pela primeira vez que ele teve enxaqueca. Na maioria das vezes, tá? Olha, Paloma Figueira, Paraná, valeu, Paloma. Na maioria das vezes, ele vai apresentar o quadro de enxaqueca já em outros momentos e tem muitas situações onde ele já vai ser diagnosticado com enxaqueca, ele já foi diagnosticado com enxaqueca. Mas qual é o quadro clínico, qual é a situação que você tem que observar quando o paciente apresenta um quadro de enxaqueca? Normalmente, em 60% a 70% dos casos, ela é unilateral. É uma dor de cabeça que acontece de um lado só. Ela não tem a característica de ser bilateral, ela é unilateral. E ela tem um perfil onde tem o início gradual com uma cefaleia, com uma dor de cabeça mais leve, ela vai crescendo e ela se transforma numa dor pulsante e de alta intensidade, que normalmente causa um incômodo muito grande para esse paciente. Então ela vai crescendo normalmente, ela começa com um quadro clínico um pouquinho mais arrastado, mais leve, e esse paciente vai desenvolver um quadro de dor de cabeça com uma cefaleia unilateral pulsante, ok? Com uma sensação de dor pulsante. Essa característica é importante porque ela vai normalmente alterar o comportamento do paciente, vai deixar ele um pouco mais retraído e tem algumas características clínicas muito comuns na cefaleia, que é a sensibilidade, né? A fotossensibilidade, a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao som. Então, por isso que o paciente muitas vezes procura, ele fica num lugar mais escuro, com pouco barulho, ele melhora um pouco do quadro clínico de dor. E ela pode estar associada a náusea e vômito. Então, o paciente pode ter esse quadro clínico associado a náusea e vômito. Então, só lembrar, unilateral em 60% a 70% dos casos, início gradual e crescente. O padrão de dor é uma dor normalmente pulsante. Vocês acham que vocês imaginam como é que é essa dor pulsante? E normalmente agrava com atividade física, né? Quando o paciente tenta fazer uma atividade física, ela tem a tendência a se agravar. Quadro clínico, na maioria das vezes, ele dura em torno de 4 a 72 horas.
ele pode até ultrapassar esse tempo, mas normalmente de 4 a 72 horas com um quadro clínico de cefaleia. Imagina o paciente com 3 dias com dor, e o paciente muitas vezes sofre com essa dor arrastada por um período longo. Só que eu quero dar um detalhe legal para que vocês imaginem o seguinte também. Tem um ponto importante que é a aura. Tem pacientes que têm cefaleias no quadro de enxaqueca com aura, tá? Tem pacientes que têm quadro de enxaqueca sem aura. Mas a aura, ela pode estar embutida no quadro clínico, e a aura, ela está relacionada a sintomas somatosensoriais, que são alterações como parestesia, alterações motoras, alterações de sentido muitas vezes e até da fala, e principalmente algumas sensações como aquelas sensações visuais, sabe aquelas estrelinhas? Talvez alguém aí do grupo já conheça, já saiba disso, ou tem enxaqueca, sofre com esse problema, consegue ter essas sensações ou tem essas alterações que são algumas estrelinhas, aquelas alterações visuais, parece que tem umas estrelinhas ali na sua visão, e consequentemente isso é conhecido como sinal de aura. Essa alteração é uma alteração que acontece em outras situações clínicas, tá? Eu vou só exemplificar. Tem pacientes que têm crises convulsivas, tem epilepsia e ele tem epilepsia com aura. Esses pacientes, no quadro da cefaleia, voltando para o quadro da cefaleia, os pacientes que têm quadro clínico com aura, normalmente têm a aura, as sensações somatosensoriais antes de ter a dor. E durante também, mas normalmente tem um período que precede a dor. Isso é um sinal legal, eu queria reforçar essa informação com vocês. Primeiro, se o paciente tem esse quadro clínico com aura e essa alteração visual, com as estrelinhas, essas sensações que podem também ter alterações como alterações motoras, tá? Alterações de distúrbio da fala, dificuldade para falar, alterações até de movimento, momentâneo, mas pode acontecer essas alterações também. Parestesia, sabe aquele formigamento do lado da face, em algumas sensações da mão também pode estar relacionada a essas alterações da aura. Esse paciente ele tem um quadro bem interessante porque antes dele ter a dor ele já apresenta algum sinal. Isso é legal no sentido do quê? Que o tratamento, o tratamento abortivo para essa dor, para essa enxaqueca, ela pode ser empregada já no início desse processo. Quando o paciente começou a apresentar os sinais de aura, as alterações visuais, ele já poderia estar utilizando o analgésico, que ele já usa normalmente, ele já deve estar empregado um analgésico, então ele já poderia estar utilizando o analgésico, porque provavelmente ele vai entrar na crise com dor. Então você já precede com o analgésico e talvez você consiga amenizar a dor. Então, primeira dica aqui, farmacêutico que está aí, orientando o paciente, conversando com ele, acompanhe seu paciente, saiba se ele tem essas características, se ele tem uma enxaqueca com esse perfil, tá? Antes de começar a dor, ele já pode tomar um analgésico, porque ele vai ter que usar o abortivo da dor, ele vai ter que usar o analgésico. Quando eu falo abortivo da dor, é um analgésico, tá? Então, infelizmente, ele vai ter que usar, não tem como fugir disso, tá? Olha, de Curitiba, legal, pessoal aí, obrigado, tá, por estar acompanhando a gente. E essa característica talvez seja uma característica da enxaqueca. Alguns pacientes têm a crise com aura e outros pacientes não têm crises, não tem aura na crise de enxaqueca, só a dor. Mas o paciente que tem a aura, ele pode talvez já se antecipar e fazer o uso, com orientação, com acompanhamento, explicando certinho o uso do analgésico. Um outro quadro clínico, vamos lá, vamos passar para um outro, tensional, a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, ela é bilateral, ela tem a característica que está relacionada à tensão muscular. E aí eu preciso lembrar de um detalhe legal, tá? A gente falou da aura na enxaqueca, vamos explicar na tensional. Normalmente tem uma relação com a atividade que o paciente está desenvolvendo, ou por estresse, ou porque ele trabalha, por exemplo, no computador o dia todo. E ele passou um dia difícil, trabalhando, fazendo seu movimento limitado ali no computador, e ele desencadeia o processo. Sempre a dor tem uma característica de pressão ou tensão, a sensação de aperto na cabeça, tá? Na cabeça, não é na região da nuca só, é na cabeça também. Então ela é bilateral dos dois lados, com a sensação de pressão e tensão e aperto. Essa característica clínica é interessante porque também mostra que o paciente tem uma tensão muscular mais intensa e provavelmente você, conversando com ele, vai entender que ele está ou passando por uma situação de estresse, ou ele teve um dia muito cansativo e muito difícil no trabalho, ficou muito tenso
foi muito pesado, muito complicado as atividades, a posição que ele está não é adequada, a posição que ele senta. Então, no final do dia, é a tendência que o paciente tenha esse tipo de dor de cabeça. Então, é mais comum no final do dia, é mais frequente no final do dia, tá? Então, essa característica também é interessante. A duração é variável, ela tem um tempo menor, normalmente, de duração do que a enxaqueca, e normalmente o paciente permanece ativo, enquanto que na enxaqueca o paciente tem já uma dificuldade de desenvolver as suas atividades do dia a dia, tá? Ele normalmente precisa de um descanso pela questão não só emocional, mas também muscular, né? Porque ele tem essas alterações. A grande maioria das vezes não tem sintomas associados, não tem vômito, não tem outras alterações. Então, cefaleia atencional correlaciona com a situação de atividade que ele desenvolveu durante o dia, o trabalho que ele faz, é uma secretária, é uma pessoa que trabalha no computador, pode estar relacionado mais ao final do dia e normalmente é bilateral na sensação de pressão e aperto na cabeça toda, ok? Sempre atualizando aqui para ver o que vocês estão comentando aqui com a gente, tá? E o outro computador aqui está me deixando na mão, mas ele vai voltar. Isso acontece tecnicamente aqui. Vamos lá. E aí tem um outro quadro clínico, a cefaleia insalva. Não sei se alguém já ouviu falar desse nome. Cefaleia insalva é uma característica que depois eu vou explicar com quem que ela acontece mais. Ela normalmente é unilateral, semelhante da enxaqueca, tá? Começa na região periorbital, tá? Ah, professor, mas aí tem a situação de doenças que também causam dor de cabeça e causam com dor atrás dos olhos. Tem que lembrar o seguinte, unilateral, região periorbital e não tem febre, tá? Não é dengue, não está falando da avaliação clínica do paciente com dengue, não. Estou falando aqui de cefaleia insalva. Cefaleia insalva unilateral, começa na região periorbital, o início é rápido, abrupto, enxaqueca não, começa devagar e vai crescendo. Rápido e abrupto, pode acordar o paciente na noite porque ele está com dor de cabeça e aí ele acorda com aquela cefaleia muito intensa, tá? O padrão é crescente, em minutos o paciente já está com a dor muito intensa, então essa característica também é interessante a gente reforçar. E a dor é profunda, quase que insuportável, muito intensa, explosiva, tá? E acaba com a qualidade de vida do paciente, tá? O paciente pode estar ativo, né? Ele pode ter as características de permanecer ativo, mas normalmente ele tem muita dificuldade de conseguir desenvolver alguma coisa durante o período de dor. 30 a 3 horas, de 30 minutos a 3 horas com esse quadro de cefaleia, e as alterações estão relacionadas também a lacrimejamento ipsilateral de um lado, só com uma característica de lacrimejamento e vermelhidão de um lado, tá? Nos olhos. Então, é periorbital, lacrimejamento é lateral, congestão nasal, pode aparecer rinorreia, né? Escorrer um pouco o nariz normalmente é uma rinorreia mais clara, não tem secreção amarelada, nada disso, porque não tem infecção nem nada, tá? O paciente pode ter palidez por mudança de fluxo sanguíneo do corpo, tá? Esse fluxo sanguíneo pode modificar e esse paciente pode ter algumas alterações neurológicas, mas normalmente essas características são as características principais. A congestão nasal, ser periorbital unilateral de um lado só, tá? O paciente pode ter palidez, sudorese, a rinorreia, né? Sudorese é a transpiração mais excessiva, a palidez, né? Todo mundo sabe o que é, a congestão nasal e escorrer o nariz de um lado só. Essa característica pode ter relação com a cefaleia insalva, tá? Talvez seja mais comum aqui em alguns tipos de pacientes, que a gente vai depois explicar quem são os mais afetados por esse tipo, tá? E a cefaleia relacionada à sinusite, que normalmente é secundária, tá? Essa característica secundária, o paciente tem a cefaleia relacionada à sinusite, ele tem uma pressão, né, que normalmente é uma pressão na parte anterosuperior da cabeça, na parte da frente aqui, por causa dos seios paranasais, tá? E a característica dessa pressão, ela pode ir para trás dos olhos, para a face, é bilateral e é maçante. E aí o paciente pode ter algumas alterações, né? E normalmente ele tem uma história, né, de um quadro clínico de rinorreia, de congestão nasal, de infecção, de resfriado, de rinocinusite. Ele já tem um histórico de alguma alteração com essas características, tá? Essas alterações, ela pode ter a secreção, que é a secreção que vai depois se transformar numa secreção
mais espessa, purulenta, fazer a congestão nasal e desenvolver o quadro. Então o paciente pode ter sensação de dor muitas vezes, ele acha que está dor no dente, vai para o dentista e aí o dentista faz o raio-x e é sinusite. Então ele tem aquela sensação de pressão, dor no dente, aquela sensação de dor como se tivesse dor na mastigação. Aí ele acha que é um problema no dente, vai lá e depois desenvolve e vai ver um quadro de sinusite. Então, essa característica é interessante. Eu vou dar outra ideia também, que quando o paciente movimenta a cabeça, mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui, ele sente uma pressão maior na cabeça, e essa sensação de pressão ela é mais pesada por causa desse quadro clínico de infecção nos seios paranasais. É um quadro onde você vai tratar com outra situação, com antibiótico, com antimicrobiano para combater a infecção, melhor, claro, nesse caso, mas vai ter que usar um analgésico para melhorar a dor desse paciente. Então, tem essa secreção purulenta e tem essa característica. Quero chamar a atenção aí dos farmacêuticos o seguinte, tá? Sinusite, tá? Sinusite tem relação com quadro infeccioso anterior, de gripe, de resfriado, de rinorreia, de alergia, que pode desencadear depois uma secreção que fica mais espessa, faz a congestão nasal, impede aí a saída das bactérias e, consequentemente, desenvolve o quadro de infecção. Lembrar do uso de loratadina, né, de antihistamínico. O antihistamínico é legal para você combater os quadros de rinorreia, os quadros de congestão nasal, os quadros de alergia, esses quadros clínicos. Mas eu preciso deixar um detalhe aqui. A loratadina ou os outros antihistamínicos, eles normalmente eles deixam a secreção mais espessa. Então a tendência é que essa secreção fique mais espessa e talvez ela fique um pouco mais difícil de ser eliminada. Então quando você usa aquelas soluções fisiológicas para fazer a eliminação e a limpeza da mucosa, soro base 3%, soro hipertônico, isso ajuda muito a retirar essa secreção e pode ajudar a evitar o paciente desenvolver um quadro de sinusite. Então, se ele já tem esses quadros que já acontecem outras vezes, já aconteceu sinusite outras vezes, ele vai tomar um antihistamínico, mas o antihistamínico pode deixar a secreção mais espessa. É legal que ele faz o uso do sprayzinho e o sprayzinho ajuda a diminuir essas alterações, ok? A melhorar esse quadro, tá? Todos os anticoncepcionais, os contraceptivos, são prejudiciais para quem tem cefaleia? É uma boa pergunta, eu já vou avançar aqui na dor e nos outros processos, mas eu acho interessante a gente falar disso também. Liane, eu quero falar o seguinte, tá? O contraceptivo, ele pode ser um fator hormonal que pode desencadear, ou melhor, ele pode ser um fator que pode ajudar na piora clínica dessa paciente, tá? Não são todos os contraceptivos, a gente precisa lembrar o seguinte, que quanto maior a concentração hormonal, os efeitos adversos dessa concentração hormonal, ela pode desencadear sinais de vasodilatação, principalmente os progestágenos estão relacionados a esse processo. E esses sinais de vasodilatação, eles podem também causar a sensação de dor. Então a gente precisa lembrar o seguinte, nessas situações, tá? Que o contraceptivo, que normalmente tem uma baixa concentração hormonal, que se adapte bem, que a mulher se adapte bem a ele, que não tenha desregulação do fluxo, que não tenha escape no meio do ciclo menstrual e também que não tenha risco de ovulação, né? Eles normalmente são contraceptivos um pouco menos, que poderiam causar menos efeitos adversos. As pacientes que têm cefaleias crônicas ou enxaqueca no quadro clínico, tá? É interessante que ela converse com o ginecologista para que ele possa pensar nas possibilidades terapêuticas com concentração hormonal um pouco menor, principalmente progestágeno, o estrogênio também pode causar algumas sensações de vasodilatação, mas eles não são o principal fator nesse processo. A gente tem alterações hormonais do ciclo hormonal que pode também ser desencadeante de crise de enxaqueca. Então tem pacientes que sofrem dessas alterações hormonais, principalmente quando tem modificação do período do ciclo. Então alguns períodos do ciclo, próximo da TPM ou próximo da menstruação, pode ter alterações do ciclo, queda dos hormônios e essa paciente pode ter o quadro de cefaleia. Não é contraindicação restrita ao uso de anticoncepcional. Preferencialmente, sempre os que têm uma concentração hormonal mais baixa têm menor risco de efeitos adversos, inclusive menor risco de alterações, como é o quadro clínico da cefaleia. Tem mulheres que se adaptam muito bem e não têm essas alterações. E tem mulheres que precisam utilizar contraceptivos por um período
durante o ciclo para regular o seu sistema hormonal, para tentar equilibrar um pouco mais isso e até ameniza o quadro de enxaqueca. A gente sabe que muitas vezes esses hormônios eles têm uma ação vasodilatadora sim, isso é legal a gente entender, porque a vasodilatação é o fator desencadeante muitas vezes para o quadro de dor, mas a gente precisa lembrar que a concentração hormonal mais baixa, principalmente os contraceptivos mais modernos, normalmente não causam tantos efeitos adversos, tá? Então não é restrição de contraindicação não. É importante ela conversar, e aí o ginecologista mesmo que vai decidir qual é o caminho, mas normalmente essas possibilidades. Mulheres que têm enxaqueca muito intensa, que talvez sofrem muito próximo do período menstrual, talvez seria uma possibilidade da utilização de algum desses hormônios para regular essa questão da concentração hormonal e evitar que o paciente tenha essas complicações, tá? Mas concentração baixa ajuda muito. Continuando aqui na nossa história, dentro da enxaqueca, a gente estava falando disso agora, né? Enxaqueca, cefaleia tensional, insalva e sinusite. A cefaleia insalva talvez é uma situação clínica, não sei se é a mais comum para vocês, acho que a enxaqueca é a mais comum, é a mais frequente na população, mas a gente lembra que cefaleia insalva ela afeta principalmente homens, tá? Entre 20 a 40 anos, é uma cefaleia muito intensa, tem uma prevalência no Brasil, a gente não tem um dado exato, mas uma prevalência de 0,4% da população dos Estados Unidos, tá? Ela é episódica, a cefaleia insalva, de 1 a 3 meses o paciente sofre com uma crise, durante esse período, né, de 1 a 3 meses aí, ele sofre com uma crise aí, que pode ser até uma crise diária, né? Ele pode acontecer uma crise durante esse período do ciclo de 1 a 3 meses aí. Normalmente ela passa alguns meses ou anos sem o paciente ter nada e depois ele volta a ter crises de cefaleia insalva, tá? Eu vou depois falar do tratamento, só para vocês entenderem qual é a opção terapêutica, mas lembre que nesse caso a cefaleia é muito intensa, então necessariamente talvez seja interessante a hospitalização do paciente para a utilização de uma droga que seja mais rápida, um triptano talvez que seja utilizado por via intramuscular, intravenosa, que seria uma opção terapêutica mais interessante porque acaba sendo mais rápido a sua eficiência do triptano. E aí já estou falando do tratamento, então vou explicar. Na cefaleia insalva, uma recomendação terapêutica seria a utilização de spray nasal de Sumax, de sumatriptano. Ele está entre as opções terapêuticas, tem alguns efeitos colaterais que eu vou explicar depois lá, mas ele é uma opção porque ele é extremamente rápido, a absorção é muito rápida, o spray nasal faz efeito em 4 minutinhos, então a gente usa o sumatriptano como opção. Claro que talvez, se o quadro for muito severo, muito pesado, o uso injetável é algo um pouco mais rápido do que o spray nasal. E se o paciente tiver muita congestão nasal, né, normalmente é unilateral, mas se ele tiver congestão nasal dos dois lados, o spray nasal pode ter prejuízo no processo de absorção. Mas uma das opções terapêuticas é o spray nasal de sumatriptano, tá? Vou só explicar a fisiopatologia rapidamente aqui. A fisiopatologia está relacionada à vasodilatação, um dos mecanismos, mas pode ter relacionado a outros estímulos de hipersensibilidade ou hiperexcitabilidade de neurônios cerebrais. Nesse caso, a hiperexcitabilidade relacionada à concentração de cálcio, a outros estímulos do trigêmeo que pode desencadear a dor, alterações que estão relacionadas à vasodilatação e há uma coisa que a gente chama de inflamação neurogênica. A inflamação neurogênica é um processo que está relacionado à característica inflamatória de alguns sistemas vasculares e, consequentemente, uma vasodilatação devido à produção de prostaglandinas, e as prostaglandinas podem ser esses mediadores que causam essa vasodilatação, ok? Então a fisiopatologia pode estar relacionada à vasodilatação em alguns pacientes, não são todos, tem pacientes que não sofrem essa alteração, que estão relacionados a outro mecanismo, por exemplo, de hiperexcitabilidade, relacionados ao sistema do trigêmeo, ao desencadear de dor através desse processo, mas a gente combate sempre esse sistema da vasodilatação, que pode ser uma opção, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse processo, eu só vou correlacionar. Tem paciente que, ao contrário de ter vasodilatação, ele tem vasoconstrição, pode ter alterações visuais também, e isso pode desencadear outros quadros clínicos, mas aí é o neurologista que vai avaliar. Mas fisiopatologicamente, a grande maioria dos pacientes podem sofrer com inflamação neurogênica que levam à vasodilatação. E aí eu quero acrescentar uma informação, tá? Coloquei no meu Instagram hoje, tem bastante gente perguntando por que o analgésico para dor de cabeça vem com cafeína, tá? Por que ele vem associado à cafeína, né? Por que o analgésico vem paracetamol com cafeína? A cafeína é um inibidor da
de alguns receptores, tá? Receptores de adenosina no sistema nervoso central. E essa cafeína, ela tem uma característica interessante. Ela tem a capacidade de modificar esse sistema vascular, ela acaba fazendo um pouquinho de vasoconstrição. Então, em torno de 30% da dor, quando está relacionada a essa inflamação neurogênica, ela pode ser reduzida com a cafeína. Então, ela acaba potencializando o efeito do analgésico, tá? Então, esse efeito de bloquear receptores de adenosina no sistema nervoso central ajuda no processo de vasoconstrição e isso também ameniza a dor do paciente, ok? Então, a cafeína vem associada a esses medicamentos, como paracetamol, acho que tem associação com dipirona e outros fármacos que são para dor de cabeça, por causa desse efeito dela, que é um efeito relativamente interessante, bloqueando o receptor de adenosina, fazendo com que você tenha uma diminuição da vasodilatação, ok? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Sempre lembrar o seguinte, tá? Duas informações. Antes de fazer a anamnese, duas coisas que vocês precisam ter na cabeça. Se o paciente apresentou para vocês um quadro de dor de cabeça muito intenso, tá? Muito forte, ok? É um quadro de cabeça, é um quadro de cefaleia que nunca aconteceu. Ou, tá? Mudou de padrão. Então, vamos lá. O paciente chegou e falou, olha, é a pior dor de cabeça que eu estou tendo. Eu nunca tive isso, ou eu tenho, mas agora está diferente. A dor de cabeça está muito intensa. Esses dois sinais, ser uma dor de cabeça que aconteceu pela primeira vez, muito intensa principalmente, e ser uma dor de cabeça que está mudando de padrão, tá? Que ela era de um jeito e agora ela está muito mais intensa, é um sinal de alerta onde você precisa fazer um encaminhamento para esse paciente ir até um atendimento hospitalar, tá? Um atendimento de emergência e, consequentemente, você não pode arriscar, porque isso pode trazer um dano muito grande para esse paciente. Pode ser um quadro severo de alguma lesão, de alguma alteração, que pode ser extremamente grave para esse paciente, ok? Então lembra disso. Primeiro detalhe aqui da anamnese, quando a gente pensa em avaliar o paciente e receber a informação dele, é saber o seguinte, como é essa dor para você? Qual é esse perfil da dor? Começou com, é a primeira vez, a minha dor está muito forte, manda embora. Era uma dor assim, mas agora está muito pior, está aumentando, já vem acontecendo, também manda embora, porque é uma situação especial, precisa de uma avaliação específica lá, não é uma dor padrão, tá? Não é uma dor comum. Cefaleia secundária, eu vou só dar uma pincelada, a gente não vai focar nelas, mas cefaleia relacionada a trauma, quando o paciente bateu a cabeça, cefaleia associada às alterações vasculares, no caso a acidente vascular também pode causar, né, os AVCs. Cefaleia relacionada a outros distúrbios intracranianos, como quadro de infecção ou até aumento da pressão intracraniana. Cefaleia associada a substâncias, por exemplo, o paciente utilizava uma substância ou um medicamento ou utilizava alguma substância, alguma droga específica e o paciente foi, absteu, né, retirou e aí ele começou a ter dor de cabeça. Aqui pode acontecer, por exemplo, com cafeína, tá? O paciente tomava café todo dia, chega no final de semana e não toma café. Aí ele começa a ter dor de cabeça. Então ele toma no trabalho o café, chega no final de semana ele não toma café. Então isso pode ser um efeito colateral aí da falta do café, ok? Dá um abraço pro Taylor aí que tá assistindo a gente, Taylor. Valeu! Cefaleia associada a distúrbios metabólicos, diabetes, hipoglicemia ou até hiper também pode alterar. Infecções, como eu já falei. Alterações de distúrbios da facial, o paciente tem bruxismo, ele range os dentes, mastigação errada pode causar essas dores também. Alterações da orelha, dos seios paranasais, dos dentes em si e as neuralgias, né? As neuralgias que são neuralgias cranianas, de nervos da face, que também geralmente causam esses tipos de dor, ok? Esses são quadros diferentes, onde a base da doença, o problema não é exatamente a cefaleia. O problema é uma outra alteração, infecção, uma alteração inflamatória no nervo, uma alteração do dente que está causando aí a dor de cabeça desse paciente, tá? Sempre pensar nessas possibilidades como encaminhamento. Tem que encaminhar o paciente para uma avaliação clínica específica. O que pode desencadear a cefaleia? Estresse, tensão, cefaleia tensional, estresse pode desencadear enxaqueca e outros. Sono prolongado. O pessoal acha que dormir muito também é bom. Dormir muito pode desencadear o quadro clínico. Não dormir também pode desencadear a dor de cabeça, mas dormir demais, fora do padrão,
A alteração do padrão do sono normalmente pode desencadear esses sintomas, tá? Traumas, ingestão de alguns alimentos. Tem gente que não se adapta bem, chocolate, laranja, comida gordurosa, alguns lácteos, né, leite, de um modo geral, o paciente pode passar mal quando ele ingere uma quantidade maior. Indivíduos que consomem quantidade de café durante a semana, chega no final de semana ele não toma café, e aí pode acontecer dor de cabeça. Uso de medicamentos vasodilatadores. E aqui eu vou citar um exemplo que são dos nitratos, tá? O mononitrato isosorbida, o dinitrato isosorbida, o sustrate, são vasodilatadores, então no início do tratamento o paciente pode ter cefaleia, tá? Até ele adaptar, até ele conseguir se organizar, o organismo dele vai controlar e vai equilibrar esse processo, mas o vasodilatador pode desencadear dor de cabeça. Outro exemplo, tá? A família do nifedipino. O nifedipino é um vasodilatador também e pode ser que o paciente apresente algum tipo de dor de cabeça. Não é tão comum, mas pode ser um efeito colateral. E aí tem um cara que está aqui no meio da história e a gente precisa lembrar dele. Vasodilatador, entra aí também os medicamentos para disfunção erétil, entre eles aí a sildenafila e os outros fármacos da família também, que são medicamentos para disfunção erétil, que são utilizados aí, a vardenafila e outros podem causar e podem desencadear dor de cabeça, tá? Alteração de temperatura, ruído forte, mudança de pressão, o paciente viajar de avião e tal, ele pode desencadear essas alterações. Exercício muito intenso, só que eu vou puxar um detalhezinho aqui para quem está acompanhando comigo. Vamos lá. O paciente fazendo exercício intenso. Sempre que você receber o paciente lá, gente, e você está atendendo esse paciente, lembra de um detalhe importante. O paciente chegou até vocês e ele fez exercício nas últimas 2 horas, um exercício mais intenso, e daí desencadeou a dor, manda embora, tá? Então eu estou lembrando vocês de algumas situações que são especiais. Exercício intenso, exercício, de certa forma mais forte, desencadeou dor, começou a ter dor de cabeça, começou a ter uma cefaleia mais forte, uma alteração de dor mais pesada, ou algum sintoma neurológico, o paciente está meio desorientado, está tendo uma dificuldade de equilíbrio, alguma alteração de visão, manda embora, porque é uma situação clínica especial, ele precisa de uma avaliação para investigar, um exame de imagem, para ver se não tem nada demais, uma lesão vascular, alguma coisa que pode estar desencadeando isso. Então eu estou colocando situações especiais que você precisa lembrar. O paciente teve a dor de cabeça pela primeira vez, o paciente está mudando o padrão da dor, e o paciente começou a fazer exercício, teve uma atividade física mais intensa e começou a ter dor de cabeça, cuidado, tá? A queda dos níveis hormonais, a gente falou agora há pouco, a menstruação também, esse período de queda do nível hormonal pode ser um fator desencadeante, e aí entra o equilíbrio, né, o contraceptivo para ajudar. E na cefaleia, vamos para a anamnese. O que eu preciso perguntar para o paciente? Quando o paciente chega com dor de cabeça, tem que saber se está grávida, está amamentando. 2 situações que eu preciso encaminhar, ok? Segunda pergunta, tá? Paciente tem menos de 7 anos de idade. Na cefaleia, de um modo geral, paciente com menos de 7 anos de idade normalmente não é comum dor de cabeça, tá? Pode ser um outro distúrbio, pode ser uma dificuldade visual, pode ser alterações que estão relacionadas a outros fatores. Então, preciso saber, se ele tem menos de 7 anos, é importantíssimo falar com o pediatra, porque não é um remedinho de analgésico que muitas vezes vai resolver. O analgésico pode amenizar a dor, mas esse paciente precisa talvez buscar o sentido dessa dor, qual é o motivo. Então as perguntas elas são nesse caminho. O que eu faço? Eu pergunto para saber o que eu vou fazer. Eu vou orientar esse paciente a procurar o atendimento depois do médico para saber o que está acontecendo com ele, já que ele está tendo dor de cabeça e não é comum em crianças, principalmente abaixo de 7 anos de idade, o paciente apresentar esse quadro clínico. Então, o que está acontecendo? É um problema visual e tal? Ele vai talvez usar um analgésico, ele vai usar um ibuprofeno, um paracetamol para amenizar a dor, mas ele vai ter que procurar o atendimento para depois ver o que está desencadeando essa dor nele, tá? O paciente identifica a dor de cabeça com enxaqueca, é um paciente que já tem uma história, então a gente já fica até mais tranquilo, ele já tem a história da enxaqueca, ele muitas vezes já tem até o uso de alguns fármacos abortivos da dor, tá? É a primeira ou a pior, já falei isso agora há pouco, não vou ficar repetindo de novo, né? Mas só para lembrar, primeiro e pior, perigoso, ok? Cefaleia desencadeada por esforço, de início agudo, falei agora há pouco, desencadeada por atividade física, de início agudo, ou por esforço, não é só atividade física. O cara estava carregando uma geladeira, ele e outro, e ali começou a desencadear uma dor de cabeça forte, manda embora, tá, gente? Perigoso. Manda embora, que eu falo, não é para casa, manda embora para o hospital, tá? Não é para ir para casa não, manda embora para o hospital, que pode ser um quadro clínico mais severo. O paciente apresenta estado mental alterado. Qualquer alteração de estado mental também precisa de avaliação clínica para ver exame de imagem, para ver o que está acontecendo com esse paciente, se não é alguma lesão
de situações mais claras. Vômito, sensibilidade à luz, náusea, vômito, rigidez na nuca. Gente, febre, vômito em jato, rigidez na nuca. Lembre de meningite, lembre de situações infecciosas. Esse quadro é um quadro muito grave, é contagioso, severo e precisa de atendimento emergencial. Não adianta dar um remédio analgésico. Então, rigidez na nuca, sensibilidade à luz, vômito em jato, tá? Ou vômito intenso. Qualquer dificuldade de movimentação da rigidez na nuca, tá? Esse paciente tem uma dificuldade de encostar ali o queixo no peito, tem uma dificuldade de movimentar porque ele tem muita rigidez. Ou apresentou febre, é uma situação de emergência também, tá? Situações específicas. Outra situação, o paciente apresenta cefaleia que gradualmente piora nas últimas semanas, também precisa de uma avaliação mais específica para entender se não está no quadro mais severo. Glaucoma, paciente com glaucoma e dor de cabeça pode estar relacionado a essa pressão do olho, então se ele já tem glaucoma, precisa entender se não é relacionado a essa pressão. Então colocando 10 perguntinhas que são caminhos aqui que a gente precisa tomar na hora de falar com o paciente, tá? E se a dor de cabeça já está há mais de 10 dias, manda embora também. O uso de analgésico pode ser uma opção, mas o paciente precisa consultar para fazer o motivo da dor. Enxaqueca segue mais ou menos o mesmo padrão, tá grávida, tá aumentando, só que aí tem que lembrar, enxaqueca é mais comum em adultos, acima de 18 anos de idade. Se o paciente está tendo vômito, dor de cabeça, sinais e sintomas semelhantes à enxaqueca, mas ele tem menos de 18, ele precisa depois do atendimento médico para avaliar o desencadear desse processo. Por que ele está desencadeando essas alterações, tá? O analgésico vai ser uma opção, mas eu preciso verificar e ele precisa depois buscar o atendimento para avaliar uma segunda avaliação clínica lá para entender, tá? O paciente já tem diagnóstico de enxaqueca? Preciso saber. Se ele já tem diagnóstico, a gente já segue o padrão normal, que é a utilização do abortivo da dor, tá? A dor de cabeça piorou ou é diferente da dor de cabeça comum? Também é um sinal de alerta. Tem que fazer encaminhamento para que ele faça o atendimento hospitalar. Piora a dor de cabeça, né? Da vida do paciente, ele já tem enxaqueca, mas aí essa dor de cabeça é muito diferente e muito mais forte. Tchau, manda embora também, porque precisa de uma avaliação para ver o que está desencadeando essa alteração. Pode ser uma lesão mais severa, ok? Rigidez na nuca ou febre, lembra do quadro clínico que eu falei agora há pouco, meningite, então também é uma situação de emergência, tá? O paciente iniciou depois que ele deitou e levantou rápido, que ele fez um esforço físico, ou que ele fez atividade física, ou que ele estava tossindo e começou a ter dor de cabeça mais forte, ele fez um esforço. Tudo isso pode ser desencadeado de outros fatores, lesão vascular, que pode causar essas alterações, ok? O paciente teve a primeira cefaleia após os 50 anos de idade. Então, conversei com o senhorzinho, idoso, tá? A primeira vez que ele está tendo dor de cabeça. Tchau. Tá? Alterações vasculares, acidente vascular cerebral e outras alterações podem estar desencadeando esse processo. Então eu preciso lembrar disso para que a gente não possa cometer erros, muitas vezes de administrar um analgésico, o paciente vai para casa e ele piora do quadro e tem uma situação muito mais grave aí que pode ter causado até o risco de morte desse paciente. Então tome muito cuidado com essa situação, tá? E enxaqueca é tão grave que ele não consegue levantar da cama, ele está com muito vômito. Gente, nessa situação o abortivo da dor pode ajudar, mas tem que lembrar que se ele tem um vômito muito intenso, se ele está realmente numa situação muito severa, o uso intravenoso talvez seja a minha opção, tá? E aí é o hospital, não tem como você fazer diretamente na farmácia, né? Não é a indicação. Então você precisa fazer a indicação para que ele vá para o hospital para fazer o atendimento lá. Vômito muito intenso, o paciente está muito prostrado, ele não consegue se levantar da cama, ele está com uma dor muito intensa, já está muito severo o processo, então o uso intravenoso é a principal opção, ele não vai conseguir resolver com o oral, até porque ele pode vomitar o medicamento. Ou quando ele tem um problema gástrico severo, ele não pode tomar analgésicos, né, da família dos AINES, que isso pode causar alguma lesão para esse paciente. Pergunta lá, gente. Tá tudo ok? Tudo beleza? Eu vou falar um pouco da terapêutica, vamos explicar um pouco a terapêutica. Se tiver alguma coisa que eu não falei aí, vocês podem perguntar também. Eu quero que vocês me acompanhem até o final, porque eu vou dar outra dica para vocês aí. Então vamos lá, desculpa. O mais comum, tá, na terapêutica farmacológica é o uso de analgésicos no início do processo da cefaleia. Então, paracetamol e a dipirona como opção terapêutica.
Eu sou farmacêutico e eu acho que não preciso ficar explicando paracetamol e dipirona, porque eu acho que a maioria, ou praticamente todos nós, aprendemos, né, normalmente o que é um AINE, como é que ele funciona e tal, mecanismo da COX e tal. Mas o paracetamol ele pode ser utilizado em doses de 1 grama via oral, eu posso utilizar a dose de 1 grama até 3 gramas ao dia. Eu quero deixar um destaque para vocês o seguinte, tá? O paciente que vai usar essa medicação analgésica, a família dos AINES, tá? Se quiser que eu explique, eu explico. Pode mandar aqui a mensagem aqui que eu falo para vocês, explicando como é que é esse mecanismo. Mas eu acho que a gente já estudou bastante, ou pelo menos se você, quem está aí talvez não tenha visto em algum momento, mas vai ver aí a família dos AINES. Então, paracetamol é analgésico, dipirona analgésico, são bloqueadores da COX, mas que agem normalmente mais a nível central, então normalmente não tem efeitos colaterais como alterações gástricas, tá? Esses medicamentos, os analgésicos da família dos AINES aí, né, o paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco, eles vão ser empregados na dor, tá? E o paciente pode fazer o uso, ou a recomendação de uso pode ser feita da seguinte forma. Primeira dose que ele vai utilizar quando ele começa a ter a dor. Ou no caso do paciente que tem áurea, né, ele pode usar antes de ter a dor, no caso, quando ele começar a ter a áurea. Dentro de 40 minutos a 1 hora, ele tem que melhorar dessa dor. Se ele não melhorar, se não tiver uma regressão e uma diminuição da dor, ele pode repetir o analgésico, tá? Então eu tomei a dipirona de 500 e não melhorei dentro de 40 a 1 hora, ele repete a dose, tá? Só que tem um detalhe, depois disso, se esse paciente não melhorou, não adianta eu ficar insistindo com mais 500, com mais 500, com mais 1 grama de dipirona, tá? Nesse intervalo de 1 hora, 40 minutos aí que eu falei para o paciente, administrou a segunda dose, tá? Se eu administrar a terceira e a quarta dose, na maioria dos pacientes não vai ter uma melhora clínica sensível. O que vai ter é um aumento do efeito colateral. Então, por exemplo, o paciente que já está adaptado, muitas vezes já utiliza dipirona, ele toma 1 grama no primeiro momento. E aí ele repete essa dose de 1 grama dentro de 40 minutos a 1 hora, porque ele não melhorou nada da dor. Ok. Adianta ele ficar insistindo na dipirona depois, tomar mais doses? Não. O efeito teto desse analgésico, ele chegou no limite. O que eu vou ter depois disso é só efeitos colaterais que pode acontecer com o uso de algum anti-inflamatório. Então, o paciente fez o uso de uma dose, ele repete a segunda dose, tá? Até a terceira dose ele poderia estar utilizando normalmente. Acima disso não é tão interessante porque só vai trazer mais efeitos colaterais. Eu chego num limite de efeito teto. Então, recomendação, por exemplo, no ibuprofeno, ele vai utilizar 600 mg, ele repete a dose de 600 mg dentro de 40 minutos a 1 hora. Se não houver efeito significativo nenhum, a tendência é que o ibuprofeno não tenha eficiência e não adianta eu ficar insistindo na terceira, na quarta, na quinta dose. Por quê? Ele já chegou no efeito teto, que seria a dose de 1.200, tá? Ele não teve melhora clínica nenhuma e se eu ficar insistindo na dose, eu vou ter só efeitos colaterais. Então, eu tenho um efeito teto do analgésico da família dos AINES, tá? Diclofenaco segue o mesmo modelo. Tomou 50, repetiu a dose de 50 de 1 hora depois, se ele não melhorou, tá? Se ele melhorou não precisa, mas se ele não melhorou, ele repetiu a dose, cheguei no limite de 100, não adianta eu ficar insistindo. Claro que se o paciente passa depois de 6 horas, aí a dor volta de novo, ele pode tomar a dose de 6 em 6 horas, na posologia normal. Estou falando da analgesia momentânea, de forma abrupta, rápida, para você cortar a dor do paciente. Ele tomou a dose, a segunda dose ele vai tomar dentro de 40 minutos a 1 hora, se for necessário. Mas se ele não melhorar de dor nenhuma, se ele não melhorar nada com a dor, não adianta ficar insistindo. Ele vai ter que optar por uma outra possibilidade terapêutica. O uso desse anti-inflamatório não vai trazer o benefício, tá? E os AINES, entre as famílias dos anti-inflamatórios, está aqui dipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, o diclofenaco e o naproxeno, que eu coloquei para vocês, que são os mais comuns e os mais frequentes na utilização. O naproxeno segue também o mesmo caminho. Primeira dose, se necessário, repete a segunda dose. Se não melhorar, a tendência é que você não vai ter melhora com a terceira, quarta dose, tá?
ele pode até utilizar a terceira, mas não adianta ficar insistindo muito no AINE, porque ele talvez não tenha a resposta terapêutica, ok? Se o paciente apresenta enxaqueca e ele tem vômito, tá? A recomendação é que o uso do abortivo da dor, do medicamento analgésico, seja utilizado após 30 minutos do uso do antiemético. Então, o antiemético pode ser feito o uso da metoclopramida como opção terapêutica para cortar o vômito do paciente, e depois de 30 minutos esse paciente vai fazer o uso do antiemético. Vai fazer o uso do analgésico. Por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Presta atenção aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro, eu quero saber se vocês anotaram a recomendação que eu falei lá. Não adianta ficar insistindo dose de AINE, porque ele vai chegar num teto e não vai ter eficiência mais. Precisa mudar a classe terapêutica, tá? E aí, claro, precisa da recomendação, se for no caso da prescrição médica também. Eu estou colocando a farmacologia de um modo geral aqui para vocês entenderem, tá? Comenta aí se vocês estão me vendo aqui, se está dando certo, se estão conseguindo entender o que eu estou falando. Se o paciente tem vômito, o que ele vai fazer? Meia hora antes de tomar o analgésico, pelo menos 30 minutos, ele vai ter que tomar a metoclopramida. A metoclopramida o Plasil não serve para todo mundo, tem paciente que pode ter efeitos colaterais com metoclopramida, então tem paciente que não se adapta, tem que usar o Dramin, outro antiemético, mas a recomendação de 30 minutos antes tem que usar o antiemético. Qual é o motivo da metoclopramida? Primeiro, evitar o vômito. Esse paciente ele não vai ter alterações relacionadas ao vômito em si, tá? E o segundo é que a metoclopramida acelera o esvaziamento gástrico. E para quem não sabe, quando eu acelero o esvaziamento gástrico, eu aumento a absorção do analgésico, ou eu acelero a absorção do analgésico, falando bem mais claro, acelero a absorção do analgésico. Então, se eu uso a metoclopramida, esse analgésico vai fazer um efeito mais rápido. Ele vai começar a fazer um efeito mais rápido e, consequentemente, eu vou ter um benefício mais rápido desse medicamento nesse paciente. Por isso que, quando o paciente tem vômito, o uso da metoclopramida é uma opção terapêutica interessante, porque ela acelera o esvaziamento gástrico e diminui a dor do paciente, tá? Na crise moderada, além do AINE, que ele já usou, além do naproxeno, além do diclofenaco, além do ibuprofeno, de algum desses AINES, não estou falando para ele usar todos, mas algum desses AINES ele usou, por exemplo, ibuprofeno de 600, repetiu a dose, não teve melhora clínica nenhuma, não vou ficar insistindo no anti-inflamatório, porque ele provavelmente não vai ter um benefício, tá? Posso até administrar uma terceira dose, mas normalmente eu vou ter só efeito colateral, não vou trazer benefício. As outras opções são ergotamina, os derivados do ergo que são utilizados, e os triptanos, tá? A ergotamina e a dihidroergotamina, elas são empregadas na analgesia e na cefaleia, tá? De um modo geral, são empregadas para reduzir a dor do paciente, tá? Ela tem esse benefício de melhorar a dor do paciente. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, esses fármacos a longo prazo, tá, causam disfunções vasculares, causam vasoconstrição, tanto a curto como a longo prazo, causando alterações de circulação, como aumento da pressão arterial, até distúrbios, por exemplo, de modificação do fluxo menstrual do paciente, por causa dessa vasoconstrição que eles fazem. Então, quem está anotando, risca da lista ergotamina e dihidroergotamina. Particularmente não gosto porque é um medicamento barato, legal, mas assim, muitos efeitos colaterais, principalmente paciente com enxaqueca que tem que usar por muito tempo, que usa muitas vezes. Esse paciente pode ter elevação da pressão arterial, distúrbios cardiovasculares, alterações do fluxo menstrual. Essa vasoconstrição dela é generalizada, ela atinge receptores de serotonina, mas ela faz uma vasoconstrição não seletiva. Então, esse paciente pode sofrer, principalmente se o paciente for hipertenso, ele pode ter complicações cardíacas, cardiovasculares pelo uso da ergotamina e pelo uso da dihidroergotamina, tá? E na dor a gente sabe que o paciente vai tomando o remédio, né? E, consequentemente, a vasoconstrição piora e aí ele pode ter outras complicações. Então, usem de preferência o seletivo, que são os medicamentos da família dos triptanos, tá? Então, quando a gente faz a utilização dos triptanos, eles são seletivos, é uma opção terapêutica mais segura, tem os seus efeitos adversos, mas ele é mais tranquilo. Eu vou colocar dois fármacos que eu acho bastante interessante, tá? Estou sempre atualizando aqui para ver se alguém está comentando alguma coisa, tá? Primeiro,
Triptano, sumatriptano. Falei que na emergência, você falei em salva, é uma opção terapêutica, spray intranasal, rapidinho, eficácia rápida, muito interessante. 4 minutinhos já está diminuindo a dor. Você fala enxaqueca, ele ajuda muito. O comprimido sublingual também é interessante, tem uma ação muito boa, dá para você utilizar. E aí a recomendação do sublingual seria o Zomig, o zomatriptano. O zomatriptano é uma opção terapêutica muito bacana também, que dá para você utilizar via sublingual, tem uma rapidez muito grande. Normalmente é um fármaco que tem uma absorção extremamente rápida e tem uma eficiência bastante grande na família dos triptanos. Então, ergotamina, dihidroergotamina é a opção mais barata, mas que a longo prazo vai trazer mais complicações para o paciente, ok? Nas crises mais intensas, a utilização logo de cara de naproxeno com triptano, tá? O uso de naproxeno com triptano depois de ter utilizado o antiemético. Então, pacientes que têm enxaqueca, com vômito mais intenso, usam o antiemético, 20 a 30 minutos depois, usa o naproxeno com triptano, com sumatriptano, isso normalmente já vem, né? Já tem formulações prontas já, isso abortivo da dor mais rápido e mais eficiente, ok? Coloquei uma listinha, vou dar um presente para vocês no final. Quem ficar até o final comigo vai receber o nosso material em PDF. Eu coloquei a listinha aqui das doses, paracetamol com cafeína, naproxeno, ibuprofeno, dose eficaz de paracetamol 1 grama, naproxeno 650, ibuprofeno 600 a 800, diclofenaco 50 a 100. Então eu coloquei as doses aqui, tá bonitinho para vocês, tabelinha, qual é o efeito colateral que ele causa. E aí eu coloquei dos triptanos também. Os triptanos é uma opção interessante quando a gente não tem eficácia com o analgésico da família dos AINES. É interessante que o paciente tenha já sido diagnosticado, já tenha atendimento com o médico, já tenha sido feito o diagnóstico de enxaqueca muitas vezes para a utilização desses fármacos. Mas os triptanos, eles têm uma ação vasoconstritora seletiva, agem receptor 5-HT1D, ok? Posso estar falando grego para alguém aí, mas o receptor é esse, 5-HT1D, receptor de serotonina, fazendo vasoconstrição. Das nossas opções, sumatriptano, tá? Spray nasal é extremamente rápido, mas o oral funciona bem pra caramba. O Naramig ou o naratriptano é o mais fraco da família. O mais rápido é o risatriptano por via oral, é o mais rápido por via oral, comparando todos eles. É o mais eficiente, o mais rápido é o risatriptano, é o Maxalt, nome comercial. E o Zomig, o zomatriptano, a gente tem SL, que é sublingual. Qual é a vantagem? O paciente está vomitando, gente, spray nasal é sublingual, opção terapêutica mais interessante do que usar medicamento via oral, né? O paciente está vomitando. E se for para usar via oral, meia hora antes não tem que tomar metoclopramida para evitar que o paciente tenha vômito, se ele estiver tendo náusea e vômito, claro, né? E acelera o esvaziamento também. Então, tabelinha bonitinha, vou disponibilizar para vocês aí, para vocês saberem quem são os caras, tá? Derivado do ergo, tá? Ergotamina e dihidroergotamina. Esquece deles aí, dihidroergotamina. A gente tem Cefalio, Cefalive, Ormicrem, Migralive, tem um monte de cara aí na história, são mais baratos, mas a longo prazo os efeitos colaterais são mais intensos e realmente, particularmente, não acho que seja uma opção muito legal. Hoje o Naramig já tem um preço acessível, o Sumax já tem um preço acessível também. Claro que se for um paciente que já esteja adaptado, ele já utiliza, é uma outra história, mas esses efeitos de vasoconstrição que podem causar problemas cardiovasculares são bem perigosos, principalmente no paciente hipertenso. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, só de uma situação. Eu quero só que vocês falem oi para mim, vocês estão aqui mesmo, me ouvindo aqui. Tem bastante gente aqui acompanhando a aula, mas eu quero que vocês estejam aqui comigo, falando um oi aqui, se está entendendo, se não está entendendo, se está dando certo aí. Vamos colocar só a recomendação aqui, tá? No paciente que está numa situação de emergência, aí é hospitalar, aí o paciente tem que ir para o hospital, o médico vai fazer o atendimento. Mas normalmente numa sequência lógica, o paciente vai receber hidratação, ele vai usar o antiemético e a dipirona como opção terapêutica de analgesia, principalmente intravenosa, né, que tem uma eficácia rápida e bastante intensa. O AINE é o tenoxicam, que pode ser uma opção terapêutica muito boa, principalmente intramuscular ou até intravenoso, 10 a 20 miligramas. Posso trocar o tenoxicam pelo sumatriptano, caso o hospital tenha a via injetável do sumatriptano.
E como, e se não melhorar, então ele usou dipirona, ele fez hidratação, usou dipirona, usou antiemético, não melhorou, usou teroxicam ou sumatriptano, não melhorou, entra com a dexametasona, que é um glicorticoide, tá? E em último caso, isso é mais por curiosidade que eu coloquei para vocês, o paciente não melhora de maneira alguma, uma medicação que tem uma eficiência para deprimir o sistema nervoso central, para diminuir o disparo dos neurônios, reduzir a dor nesse paciente, é um neuroléptico, tá? O neuroléptico nesse caso é a clorpromazina, ele normalmente é usado para outras doenças, quadro de esquizofrenia e outras alterações, mas ele pode ser administrado via intravenosa lenta, 7 mg, só com prescrição médica, tem controle de receita, é um medicamento controlado, mas ele é uma das últimas opções que a gente tem quando o paciente aquela crise de enxaqueca gravíssima que não melhora com nada. Esse é o tratamento de urgência, tá? Ele pode ser repetido a clorpromazina até 3 vezes. Normalmente deprime o sistema nervoso central do paciente, pode causar uma sonolência mais intensa, o paciente pode sofrer esses efeitos colaterais. Mas isso é uso só hospitalar, coloquei como exemplo para vocês saberem como é que é a situação de emergência no uso hospitalar, tá? Lembra do seguinte, sempre buscar a profilaxia. Sempre, o que é profilaxia? Fatores desencadeantes. O que está causando a cefaleia no paciente? Quais os motivos desse paciente estar causando essa cefaleia? Gente, pega um aplicativo. Se esse paciente tem um problema crônico, baixa um aplicativo na internet, gratuito. Marca diariamente o que foi sua rotina e se você tiver dor de cabeça, você vai conseguir enxergar qual é o motivo dessa dor de cabeça. Então, minha recomendação é usar a tecnologia. Se o paciente tem enxaqueca, pega lá o aplicativo e coloca diariamente, comi isso, fiz isso, escreve. A hora que você escreve no aplicativo, ele vai direcionar você e você vai entender qual é a sua rotina e qual é o fator desencadeante, tá? Pode ser alimentação, pode ser alguma rotina de atividade que você fez que está desencadeando o processo da dor. Áurea, sempre usar o analgésico antes da dor chegar, dá para você já prevenir e lembrar que o analgésico tem efeito teto. Usei uma dose, repeti a segunda, não fica insistindo muito porque ele não vai causar benefício, ok? Para fechar a última tabelinha, as últimas tabelinhas que eu vou mostrar para vocês, tratamento profilático. Gente, eu coloquei lá no meu Instagram perguntando se o paciente se tinha sentido usar anticonvulsivante para enxaqueca. Gente, lembra do seguinte, tá? Olha, a Eliana me deu um retorno aqui. Eliana, lembra do seguinte. Paciente que tem crises de dor de cabeça com frequência, ele vai começar a usar analgésico. Ele começa com o mais básico, que é um paracetamol, ele vai piorando e vai começando a tomar mais. Eu conheci um paciente que tomava 6 comprimidos de paracetamol por dia. Ele tinha problema hepático, tá? Por causa do paracetamol. Lembra que o paracetamol causa lesão hepática? O cara foi pro médico, tava com TGO e TGP alterado, AST-ALT, né? Alterado, função hepática alterada pelo uso excessivo de paracetamol. Ele tomava 2 de manhã, 1 grama, tomava 2 na hora do almoço, à tarde, quando não melhorava, tomava de novo, porque ele tinha dor de cabeça com muita frequência. Gente, a frequência de dor de cabeça ela vai piorando conforme o paciente vai utilizando mais e mais analgésico. Então, o analgésico ele é abortivo da dor, ele diminui a dor. Na emergência ele vai usar, na dor ele vai usar. Mas o que eu preciso lembrar? Que se esse paciente está tendo uma frequência de dor muito intensa, a rotina de dor começou a aumentar muito, ele tinha dor uma vez a cada 2 meses e agora é toda semana, tá? Esse paciente precisa procurar um atendimento médico para fazer uma avaliação e, claro, fazer um tratamento profilático, preventivo. O tratamento preventivo não é o meu foco aqui hoje, mas eu vou falar rapidamente. É com o uso de antidepressivos da família dos tricíclicos, que aumenta a noradrenalina e diminui a dor, controla o quadro clínico, a frequência da dor no paciente. É talvez com o uso de beta-bloqueadores, que também tem benefício, atenolol, propanolol. Alguns pacientes respondem a flunarizina e outros pacientes respondem a anticonvulsivantes, como é o caso do topiramato. É muito usado o amato, né? O topiramato, de modo geral, muito empregado para essa profilaxia da enxaqueca. O divalproato de sódio, que é um anticonvulsivante, um estabilizador do humor, que também pode ser empregado, tá? O pisotifeno, que é um agente vasoconstritor, tem uma ação
sistema nervoso central que também ajuda nesse processo, e até a fluoxetina também já foi empregada. Então, esse tratamento profilático, ele pode ser feito, mas é sempre, claro, com a prescrição do médico, não tem como você fazer isso de forma alguma com orientação simples da farmácia, tem que ter a prescrição, até porque muitos medicamentos são controlados, e esse paciente precisa procurar o neurologista para fazer uma avaliação completa e entender qual é o quadro clínico dele. Não adianta ele ficar tomando só analgésico. Ele vai melhorar da dor naquele momento, mas a frequência da dor, não sei se vocês entenderam, a frequência da dor, que é o número de vezes que ele vai ter o quadro clínico de dor, vai aumentando, vai progredindo. Então ele toma analgésico, melhora, era a dor uma vez a cada 2 meses, agora é toda semana, daqui a pouco vai ser 2 vezes por semana, e essa dor vai ficando mais e mais frequente. Aconselhe esse paciente a procurar um médico, um neurologista para avaliar, e ele vai receber a orientação e a prescrição de um medicamento para fazer profilaxia dessa dor, ok? Respirando aqui, um golinho de água só. Tá? Gengibre, tratamento não farmacológico, tá? O gengibre pode ser uma substância que ajuda a analgesia para diminuir a dor do paciente, tá? Então é útil no tratamento das cefaleias. Pode ser feito chá do gengibre, a tintura 1:5 do gengibre, o extrato seco do gengibre também pode tomar 250 a 350 miligramas. É um nutracêutico, um alimento com finalidade terapêutica, o nome é esse, né? Ou xarope. Então tem várias opções, faz o chá, faz o xarope, compra na farmácia o gengibre em pozinho, extrato seco, e é uma opção que ajuda a analgesia, ajuda a diminuir a dor, é muito útil no tratamento do paciente, pode ajudar em alguns pacientes que se adaptam ao uso do gengibre. Então, recomendação aí de nutracêutico que você pode prescrever como farmacêutico, nutracêutico. Nesse caso, o gengibre combinou, né? Farmacêutico, nutracêutico. Gengibre, às vezes, é uma opção terapêutica legal para vocês auxiliarem o paciente a diminuir a dor. Não quer dizer que você vai tomar gengibre, tá? Tô com dor, vou tomar o gengibre. Não. Ele ajuda na profilaxia, na diminuição da frequência das dores, tá? Tem uma certa ação analgésica, então o paciente pode tomar até 4 vezes ao dia, tá? Ou chá, que talvez seja mais uma opção, tá? Ou até 250 a 350 miligramas 4 vezes ao dia, o gengibre pode auxiliar esse paciente. Gostaram aí da orientação? Olha, a Jaqueline falou que já ouviu falar, né, do gengibre, Jaqueline. Legal, muito bom. Gengibre. E a cafeína? Capacidade de vasoconstrição, pode reduzir a dor de cabeça em até 30%. Pacientes com crise desencadeada pela falta de cafeína, ele tem que tomar o café ou fazer um desmame, né? Começar a diminuir a quantidade de café que ele toma, tá? Lembra só um detalhe, uma curiosidade. A cafeína é uma metilxantina, ela pode fazer um efeito diurético, tá? Ela pode fazer um efeito diurético também, então o paciente pode fazer xixi depois que toma cafeína e a pessoa talvez associe uma coisa com isso ou não. E o risco aqui, na caso da cafeína, tem 2 probleminhas, que é o efeito estimulante, que ele pode deixar a pessoa mais agitada e mais excitada. Na hipertensão em doses moderadas, ela não eleva a pressão arterial. Tem até um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre isso. Cafeína na dose normal não eleva a pressão arterial. Mas do gengibre, Eliana, não tem nenhuma complicação maior, tá? Agora, assim, o paciente que tem uma cardiopatia grave, é sempre importante conversar com o médico para ver se ele tem alguma complicação. Sempre uma restrição. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele não pode associar qualquer outra medicação, qualquer outra substância junto, sem ter um acompanhamento médico. Uma dose de potássio a mais nesse paciente que tem insuficiência cardíaca pode ser um risco. Mas se ele não tiver uma complicação mais severa, só um paciente que tem uma hipertensão leve, não é tão grave, ou um paciente até diabético, não teria uma restrição no uso do gengibre não, tá? A não ser que ele tenha um problema cardiovascular severo, teve 2 infartos, teve um infarto, tem uma cardiopatia grave. Aí a restrição de uso é que ele não faça uso nada além da medicação que ele já toma, ok? Não entra com nutracêutico, nenhuma recomendação. Se ele não tiver nenhuma cardiopatia ou nenhuma complicação mais severa, não teria restrição, no quadro de hipertensão, diabetes não seria uma restrição. No diabetes tem que lembrar o xarope, né? Que aí não é legal você usar um negócio com açúcar, né? No paciente diabético, tá? Partiu o chá de gengibre ali, ajuda sim, tá? Não é uma coisa abortiva da dor. Então não adianta você falar, vou ficar tomando toda vez que tiver dor, tomar um chá de gengibre, vai resolver. Mas ele pode amenizar os sinais e sintomas
E sempre que a gente tiver um nutracêutico legal que a gente possa trazer, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, tá? Mas é bem interessante, bem legal aqui a utilização. Pode ser orientado e prescrito pelo farmacêutico como nutracêutico na utilização dele como opção, ok? Vamos lá, eu gostei de vocês estão aqui comigo, realmente, participaram aqui, então eu vou dar um presente para vocês. Primeiro é o seguinte, fechando a nossa live de hoje, agradeço muito por vocês estarem aqui, mas eu quero fazer um convite, tá? Quinta-feira no Instagram, falando um pouco sobre consultório farmacêutico, orientação, avaliação clínica, o que é importante o paciente, o farmacêutico saber sobre isso, tá? Então vou estar lá, eu mesmo, sozinho, falando no Instagram sobre esse processo do consultório. Quero que vocês estejam lá comigo. Segunda orientação, vou disponibilizar para todos vocês esse material aqui, tá? Aqui ó, o Levi falou, tem influência na PA, Levi em doses moderadas, não tem alteração, isso está na diretriz de hipertensão arterial, tá? Não é aquele comprimido de cafeína que o cara vende na farmácia, não. Se tomar comprimido de cafeína de 500 miligramas, 750, 1 grama de cafeína, aí é perigoso. Mas o café em doses moderadas não causa alteração direta nessa pressão arterial, a não ser que ele consuma uma dose muito alta, com muita frequência, aí ele pode causar. O vídeo está lá no YouTube, eu explico certinho sobre isso lá. Quinta-feira, semana que vem, na quarta, eu vou estar com o Portal Farmacêutico, com a Letícia falando sobre o caminho que o farmacêutico tem que seguir quando ele se forma, o que vai acontecer na vida dele, dali para frente, nós vamos dar algumas ideias lá para vocês. E eu quero convidar vocês para um evento no dia 20 desse mês, ao vivo, vai ser uma aula na quinta-feira, muito especial, 19h30, no horário que eu faço sempre, aonde eu vou dar o passo a passo do balcão ao consultório farmacêutico. Vou mostrar para vocês o que o farmacêutico tem que fazer para que ele se torne um profissional que tenha capacidade de atendimento no balcão até o consultório farmacêutico. O caminho para esse processo, uma live muito legal que eu estou preparando já faz um tempo para vocês. Vou mostrar o que ele precisa entender, tirar os medos, orientar no caminho que você tem que fazer, reduzir aquele receio de orientar o paciente, minimizar as orientações. Todos esses processos são importantes e eu quero que vocês se tornem uma referência na área farmacêutica. Então eu vou estar orientando tudo isso para vocês, explicando nessa Masterclass, que chama Masterclass do balcão ao consultório farmacêutico. Masterclass no dia 20 de agosto, às 19h30. O convite está feito e vocês já estão aí antecipando esse processo. Eu nem divulguei ainda, mas a gente vai fazer no dia 20, na quinta-feira. Vai ser um dia especial, diferente, vai durar um tempo maior, vai ser um negócio mais longo. Vou estar aqui conversando, vai ter outras pessoas, a gente vai estar junto também, e eu vou estar passando muita informação legal para vocês. Detalhe interessante aí, legal, quem ficou comigo até o final, vou dar a senha desse nosso material que eu vou disponibilizar com as tabelinhas das doses e o PDF para vocês lá. A senha é o nome do remédio que eu falei muito aqui, sumatriptano, combinado? Sumatriptano é a senha. Quem vai estar no meu canal do Telegram, que já está inscrito lá, vai receber o PDF, tá? Vou mandar e-mail também para vocês com o PDF, e quem ficou até o final tem a senha e sabe que a senha é sumatriptano e vai poder abrir o PDF para ter guardadinho sobre cefaleia e orientações clínicas legal. Quem não é inscrito no meu canal lá do Telegram, vai lá que todo dia tem dica de orientação, dica, informação legal. Todo dia eu posto alguma coisa lá legal para vocês. Diariamente tem um áudio lá falando sobre alguma orientação desses medicamentos. Semana que vem, 7h30, quem está comigo aí, tá? Pessoal do Brasil inteiro que está comigo, 7h30. Na semana que vem nós estamos juntos aqui. Não vou adiantar qual é a live, vou divulgar nas minhas redes sociais. Vai ter uma live muito especial, com um assunto muito legal, que gera muita dúvida, muita coisa que a pessoa não sabe que acontece, e tem envolvimento com algumas outras complicações, e na farmácia, se o cara não souber disso, ele vai se complicar. Então, quinta-feira, ou terça-feira, live novamente. Quinta agora no Instagram, terça-feira live novamente aqui, 7h30 da noite, nesse horário que a gente está acostumado, às 19h30. E quinta, 7h30 no Instagram, falando do consultório. Tchau, valeu Paty, até mais, Eliana, Aline, tá? Obrigado, tá gente, por estar aqui até agora. Jaqueline, Lice, Lúcia, Eliana, Elda, Levi, Eric, todo mundo que estava aí, tá? Valeu gente, obrigadão, tá? Um abraço para vocês, bom resto de noite, e os outros dias também a gente vai conversando. Até mais.